Olá, boa tarde. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao testemunho do meu esposo. Ontem, o testemunho ele foi falado de forma bem resumida, porém, o objetivo daquele vídeo foi alcançar uma serva do Senhor que está passando por essa situação com o esposo, ou que já serviu a Deus, ou que não serviu a Deus ainda e se encontra na situação em que meu esposo estava. E ela está falando com Jesus na situação. Hoje nós vamos dar continuidade, porque testemunho na vida do meu esposo é o que não falta. Amém? Amém. Então, ontem ele já se apresentou, seu nome é Luiz André, e eu gostaria de... A gente hoje vai fazer tipo perguntas e respostas. Eu vou perguntando e ele vai respondendo para ficar de forma mais descontraída, porque ontem ele estava muito nervoso. Então eu queria saber de você, meu amor. Você casou-se muito novo, cedo, como que foi? Boa tarde, a paz do Senhor Salvador Jesus. Eu casei muito cedo, né? Casei em São Paulo. Tive 3 filhos, né? Aí, meus filhos estão aqui nessa foto, Adriane, a caçula Adriele, a mais velha das mulheres, e o meu filho mais velho, o André. Eu tenho uma linda netinha, e 2, né? Tem um netinho também, né, que é a Led. Que ela casou. Clarice, essa da foto. A da foto. Hoje ela tem 7 anos. Hoje ela tem 7 anos de idade. E tem o Caleb. E tem o Caleb, né, que tem 1 ano agora de idade, né, 1 ano e uns poucos meses. E esses tempos todinho que eu passei, né, lá em São Paulo, eu não fiquei ali casado. Depois eu me afastei dos caminhos do Senhor, fui para o mundo, né? A esse mundo você sabe que não tem nada a dar, né? A oferecer para ninguém. É só bebida, coisa que não presta, mulheres, droga, tudo que não presta. Aí eu me afastei naqueles tempos. Depois vim para São Paulo, vim para Recife, de Recife para cá, deixei lá meus filhos, né? Com a mãe dos meus filhos, e não era muito presente, né? Aí depois, com o tempo, eu fui um pouco mais presente aqui em Recife, que ele veio para cá. Quantos anos eles vieram para cá? Tinha uma faixa de uns 7, 8 anos de idade. Aí foi o momento que você ficou mais presente. Fiquei mais presente deles, tá, entendeu? Aí depois voltaram a mãe dos meus filhos, voltaram de novo para São Paulo. Aí quando eles voltaram para São Paulo, como foi sua vida depois que eles foram embora? Você melhorou, voltou para casa do Senhor, como que foi? Depois, quando eles foram embora para São Paulo, eu continuei bebendo, né? Piorou a situação. Piorou a situação, né? Arrumando mulher, num canto errado, né? E o trabalho? Trabalhava, não estava muito atestado, fui despedido. Faltava porque estava bebendo. Por causa da bebida. Aí as suas irmãs? Aí minhas irmãs, Silvânia, ela dá muita força, a Rosângela também. Chegou até me internar, Silvânia, né? Minha irmã Silvânia é psicóloga, né? Hoje. E eu tenho também minha irmã Rosângela. Aí no caso, você tem vivas, né? 5 irmãs. Você é o único homem. E você estudou? Teve a oportunidade de estudar? Como foi? Não tive a oportunidade de estudar, porque naqueles tempos que a gente foi nascido, que era de Carpina veio para Recife. Aí mãe era pai e mãe, que meu pai deixou a gente eu tinha 8 anos de idade, 7 anos de idade. Aí minhas irmãs estudavam, e eu e meus irmãos, a gente ia trabalhar, né? Na roça, vender um picolé, vender um dudu, que era Dudu, chamava Dudu. Vender coisa na rua, para sustentar a família. Aí você não teve oportunidade para estudar? Aí não tive oportunidade de estudar para nada. Agora fala um pouco das suas irmãs. Silvânia, ela agora é uma psicóloga, né? Pela honra e glória do Senhor Jesus, estudou, né? É psicóloga. E a minha irmã Rosângela, que ela também se formou para técnica de enfermagem e logística.
E sempre me ajudou as duas, Rosângela e Silvânia. Foi duas guerreiras na minha vida. E ainda tem Ana Clécia. Ana Clécia também. Ana Clécia, ela casou, Jesus deu uma benção para ela com uma filha. Rebeca. Rebeca, o nome dela. Minha irmã é professora lá em Juazeiro. E é uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa mulher. É minha irmã, Ana Clécia. E ainda tem... Laura, minha irmã Laura também. Minha irmã Laura, só que ela é na dela, tranquila, fechada, não fala muito bem assim com a gente da família. A mais que fala com mais gente contato assim comigo é Rosângela e Silvânia, né? Que me deu esse apoio. Silvânia me levou até para o hospital, eu cheguei a ser internado. Aí depois, com o tempo, vim para aqui para Igaraçu, para casa dos meus filhos. Aí eu tive uma convivência com ele um pouco a mais. Glória a Deus. Eu não era muito presente a ele, né? Eu quero nesse momento pedir desculpa, perdão para os meus filhos, André, o mais velho, Adriele e Adriane, porque não era muito ausente, presente a eles. Muito orgulho dos meus filhos, porque foi criado na casa do Senhor. Eu peço meu desculpa para eles e meu perdão para eles, que não era muito ausência a eles. E eu sou muito grato a Deus ter esses filhos maravilhosos. Sou muito orgulhoso de ter esses 3 meninos na minha vida. Amém. Glória a Deus. Ontem ele estava mais nervoso do que hoje. Hoje ele está menos nervoso. Porém, é necessário entender quando ele fala do orgulho pelos filhos. Ele não esteve presente. É o que ele está querendo dizer. Esteve ausente na criação dos filhos. Ele agiu como solteiro, deixou a mãe dos filhos dele lá em São Paulo. No início, né, do relacionamento, os dois serviam a Jesus. Ele afastou-se, ela permaneceu. Começaram a ter problemas mais intensos. Um estava na presença do Senhor, o outro não estava. Então, é óbvio que iria haver conflitos. Ele deixou ela lá com as crianças e veio embora. Em um determinado momento, com 8, 7 anos de idade, as crianças vieram para Pernambuco. Ele aproximou-se um pouco, só que depois as crianças voltaram. Provavelmente, o fato das crianças terem voltado engatilhou nele o desejo de voltar a beber novamente, né? Verdade. Ficar na situação que estava novamente, enfim. Ontem ele mencionou que achava que nunca ia casar, que ia continuar naquela vida errante. E o Senhor Jesus, ele deu vitória a ele. Quer falar sobre isso? Quer falar sobre isso. Aí eu vim para cá, para Igaraçu, né? Estava morando com meus filhos. Aí eu estava ainda no vício. Só que eu comecei a seguir a Jesus, né? Voltei voltei a nova criatura, né? Por influência dos seus filhos, você passou a frequentar a igreja e decidiu aceitar Jesus novamente. Decidi, fui a nova criatura. Daí eu falei para minha filha que não... Adriane. A minha filha Adriane, que não ia ter mais chance de casar, não ia ter mais mulher, né? Aí minha filha, não pai, Deus vai me honrar, Deus vai colocar uma bênção, uma varoa na sua vida. E aí eu completei, né? Seguindo, né? Perseverando na casa do Senhor. E Jesus mandou uma varoa para mim, Rose Ribas, que minha mãe sempre queria ter uma esposa que cuidasse do seu filho, que era eu. E eu, quando eu era do mundo, eu fui muito amigado, nunca fui cuidado por ninguém. E hoje Jesus me deu uma varoa que cuida de mim, que me trata de mim, zela de mim. O que eu tenho para agradecer a Deus, que na minha vida, a esposa maravilhosa que Deus colocou na minha vida foi ela. Amém. Quando nós nos referimos quando éramos do mundo, não quer dizer que nós não somos ET, vivemos em outra constelação. Nós somos do mundo, vivemos no mundo. Nós não vivemos de acordo com os costumes do mundo. É isso que nós estamos querendo dizer. Então, quando ele praticava as coisas que o mundo oferecia, o que o mundo oferece? Bebedeira,
Ele bebia e ele fumava, ele não usava droga. Ele bebia e ele fumava. Tem gente que diz que cigarro é uma droga. Enfim, eu não entendo muito disso, mas enfim. Ele bebia e ele fumava. Ele tinha muitas mulheres, ele vivia uma vida promíscua, vamos dizer assim, prostituição. Quando a gente fala prostituição, não é no sentido da palavra, a gente fala que é porque o cara vivia com uma hoje, outra amanhã, outra depois. Ele não casava, e mesmo que ele estivesse morando com uma mulher, amigado, sei lá como é que as pessoas falam, amancebado, ele não casava. E mesmo que ele tivesse com ela, ele tinha um monte. Então, Deus não queria isso para ele. Então, se hoje você está passando por essa situação, você se encontra nessa situação, sua mãe, sua esposa está orando, intercedendo por você, porque para ele hoje estar aqui de posse de vitória, ele teve, como disse, 3 filhos que foram criados na casa do Senhor e continuam até hoje, orando e intercedendo pelo Pai. Ele tem irmãs que oraram e intercederam pelo irmão. E tinha mãe, a minha sogra, que hoje está na glória com o Senhor Jesus, que orava e intercedia pelo filho. Ia buscá-lo, como ele disse ontem, que estava lá na sarjeta com o rosto no vômito e a mãe dele ia buscá-lo. Então, se você está passando por essa situação hoje, como filho, como esposo, saiba que tem alguém de joelhos orando por você. Você hoje está de pé, caminhando ainda por as ruas, porque tem uma esposa e uma mãe orando por você, de joelhos, intercedendo por você. Mas é necessário que você tome a decisão de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele mesmo disse, veio morar com os filhos, já depois deles adultos. Através da convivência com os filhos, passou a frequentar a igreja, decidiu voltar para a casa do Senhor e está aqui. Então, ele teve que tomar a iniciativa. Você precisa tomar a sua iniciativa. Decidir por Jesus Cristo. Porque, como nós costumamos dizer, o mundo, as coisas do mundo, não tem nada para oferecer de bom. O que o mundo tem para oferecer de bom a mim e a você? Então é necessário que eu e você possamos tomar cuidado. Aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O sim, quem precisa dizer é você. Sua mãe, sua esposa está orando, intercedendo. Mas o sim para Jesus, quem precisa dizer é você. Quer dizer mais alguma coisa? Sim. Meus amados ouvintes, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Antigamente eu não tinha casamento para mim. Casamento não, eu ficava... Não casava, era... Amigado. Se amigar nunca dá certo. Mas hoje, pela honra e glória do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, casei, sou casado, vou fazer 5 anos já. 5 anos que estou com essa varoa. Pela honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu agradeço a Ele por tudo. Ela tem cuidado de mim. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos deixar os dois juntos um versículo para a tua meditação, que se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo 1 e o versículo 37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Amém? Quero dizer para você nessa tarde, o inimigo, ele tenta te derrotar, ele tenta te destruir, mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir. Amém? Amém. Vamos orar, encerrando este momento. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Neste momento nós estamos te agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar fazendo esse trabalho para que vidas sejam alcançadas através da tua palavra, da tua pregação, do teu evangelho. O testemunho do meu esposo, ele possa servir para inspiração de alguém, que quem sabe depois venha agradecer por essas palavras e esse testemunho.
Te apresentamos a todos, Senhor. Aqueles que estão nos hospitais, visita os hospitais, os desempregados, a todas as famílias, os lares, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e que reina desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos na paz. Uma boa tarde. Um cheiro.